Bom, hoje nós retornamos às nossas videoaulas, vocês descansaram um pouquinho e hoje é terça-feira, isso mesmo, terça-feira, dia 8 de setembro. E ontem foi um feriado, isso mesmo, ontem comemorou o Dia da Independência do Brasil. E nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi a independência do Brasil. Por que a tia Carol está assim, ó, com essa blusa, com esse arco, com as cores da nossa bandeira? Porque nossa aula de hoje vai ser especial sobre esse tema super importante que foi a independência. Mas antes de começarmos, vocês precisam entender o que é ser independente. Independente é quando a gente não precisa mais de alguma coisa ou alguma pessoa. Isso mesmo, a gente não precisa mais deles para algo, para nos ajudar, por exemplo. Vamos para um exemplo muito legal. Vocês. Vocês são independentes em algumas coisas. Algumas tarefas que vocês fazem, vocês não precisam da ajuda da mamãe e do papai. Como, por exemplo, ir ao banheiro, vocês já vão ao banheiro sozinhos, certo? Na hora de colocar a colher da comidinha na boca ou do lanchinho, vocês são independentes. Não precisam da ajuda do papai ou da mamãe para fazer essa tarefa, certo? Vocês já sabem andar sozinhos, já sabem falar, certo? Porém, para algumas coisas, vocês ainda precisam da ajuda. E aí vocês são dependentes do papai e da mamãe. Como, por exemplo, ficar sozinho em casa. Vocês podem ficar sozinhos? Não! Preparar a sua comidinha. Quem que prepara? A mamãe e o papai. Então, vocês precisam da ajuda. Vocês ainda são dependentes para algumas coisas, certo? O Brasil se tornou independente porque ele dependia de outro país que se chamava Portugal. Isso! E no dia 7, vocês vão descobrir com essa história que a tia vai contar para vocês que o Brasil se tornou independente. Não precisou mais fazer parte de Portugal. Então, vocês vão assistir essa história que aconteceu antes da gente nascer, antes da nossa vovó nascer, antes da avó da nossa vovó nascer. Aconteceu há muito tempo atrás. Então, vamos conhecer a história? Em 1808, o rei de Portugal, junto com a sua família, entrou num barco. Navegaram e vieram parar aqui no Brasil. Quando chegaram aqui no Brasil, se encantaram com as maravilhas que o nosso país tem. Então, depois de muito tempo, o rei resolveu que era hora de voltar para Portugal. Entrou no navio, navegou e foi embora. E deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I. Mas sabe o que aconteceu? Portugal queria que Brasil fosse uma colônia e não um país livre. Dom Pedro I não aceitou. Junto com o povo que morava aqui, ele disse: nananina não. Pegou sua espada, foi até as margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou morte! Desde então, o Brasil se tornou um país livre. Desde o ano de 1822, no dia 7 de setembro. Viva o Brasil! Hoje é dia de festa, dia de se alegrar. Nosso Brasil ficou livre, vamos comemorar. Vou te dizer uma coisa, Dom Pedro foi legal. Com o grito da independência, nos livrou de Portugal. Viram
viram só que legal? Assim aconteceu o nosso Brasil sendo independente. Agora, meus amores, a atividade que a tia vai passar para vocês foi sobre aquilo que nós conversamos, sobre as coisas que vocês ainda dependem da família de vocês e as coisas que vocês já conseguem fazer sozinhos, ou seja, são independentes. Vocês vão dividir a folhinha no meio, vão fazer um desenho de alguma coisa que você ainda precisa de ajuda para fazer. E depois você vai escolher uma outra coisa que você já é independente, consegue fazer sozinho. A mamãe vai colocar o título aí, a data de hoje, caprichem para vocês mostrarem para a tia Carol na aula online. Combinado? Então, ó, muitos beijinhos, nos vemos na nossa próxima aulinha.